dar para você ser feliz de verdade, sabe? Ser feliz de verdade, porque a verdadeira felicidade é você conhecer quem é Deus e quem você é. São duas coisas fundamentais. Você conhecer quem é Deus e quem é você para Deus. Conhecendo isso perfeitamente. Vamos aí para a palavra do Senhor, todos prontos? Então vamos aí. Paulo escrevendo a carta aos Gálatas. O tema de hoje é: não recebi de homem algum. Não recebi de homem algum. Tá bom? Esse é o tema de hoje. Gálatas, capítulo de número 1, versículo... Deixa eu lubrificar minhas cordas vocais. Não recebi de homem algum. Olha o que ele disse. Versículo Gálatas 1, vamos ver do 10, o versículo, ao 17. Porventura procuro eu agora a favor dos homens ou a favor de Deus? Paulo fazendo pergunta. Primeira pergunta. Agora a segunda pergunta. Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Todo líder que vive para agradar os seus liderados, para que eles não vá embora, irmãos, assim, ó, eu convido pessoas que precisam, ó, quem é da família Restituição sabe que eu estou falando verdade. Eu digo assim, ó, se a Bíblia, somente a Bíblia, não for suficiente para você, teu lugar não é aqui. Nenhum pastor tem coragem de dizer isso. Eu digo isso. Se a Bíblia não é suficiente para você, só a Bíblia, o teu lugar não é no nosso meio. Tem gente que quer a água, quer pedra, quer o óleo, quer o sal, quer o enxofre, quer a gotinha. Então, não é. Então, não tem como estar. Se você precisa, além da Bíblia, porque a Bíblia ela é que gera tudo. A Bíblia é o gerador de todas as outras coisas que virão à nossa vida. Então, tem que passar pela Bíblia. Então, eu digo e repito, se alguém que se diz de Deus precisa, além da Bíblia, de objetos para firmar a fé, para crescer, para acreditar, a fé é coisas que você não vê, mas você crê. Isto é fé. O resto é tapiação. Vamos lá. Mas aí tem que ter coragem, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né? Procura agradar a homem ou agradar a Deus? Se agradasse ainda a homem, não seria servo de Cristo. Faço-vos, deixa eu levantar aqui a Bíblia, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho, por mim, Paulo falou, eu tenho um evangelho, por mim anunciado, ele fala que Deus vai julgar os homens, os segredos dos homens, pelo evangelho dele. Fala lá os Romanos, no último capítulo de Romanos. Deus vai julgar as pessoas pelo evangelho dele. Não é dele. Cristo deu para ele. Então ele fala aqui, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Eu gosto demais dessa passagem. Porque eu não recebi, porque eu não o recebi. Ele falou, o que eu escrevi e prego e ensino nas igrejas, eu não recebi. Depois ele vai falar, e nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque eu viste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, religião. Judaísmo é religião. É isso que vive a igreja hoje no Brasil e no mundo, principalmente na Baixada Fluminense. Uma igreja que vive de judaísmo, ou seja, religião. A minha religião, cristianismo, não é religião. Não confunda Cristo com religião. Cristo não veio pregar uma religião. Cristo veio pregar o amor, a paz. Cristo veio trazer a reconciliação daqueles que tinham se perdido. Cristo veio pagar um preço para a nossa justificação. Então vamos lá. Porque eu visto qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Como era Paulo? Perseguidor e devastador. Então você que está me ouvindo aqui, que é um bêbado, que é um bandido, que é um traficante, que é um matador, que é um
muito palavrão, um prostituto, um homossexual, uma lésbica, sabe, um criminoso, um mentiroso. Você pensa, não tem espaço para mim? Tem espaço. Se você é uma ovelha desgarrada, tem espaço. O que teve para Paulo, com certeza vai ter para você. Eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. Na minha nação, 14. Eu estou em Gálatas 1,14. Você que está chegando aí pela rádio, você está com uma programação ao vivo agora, hein? Ao vivo. Até às 21 horas estaremos ao vivo. Eu sou o teu irmão em Cristo, Pedro Inácio. Para aqueles que eu sou pastor, que me consideram, me respeitam como pastor, eu sou o pastor Pedro Inácio. Não é só me considerar, tem que me respeitar como pastor também. Então, diz assim, eu na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais, quando, porém, o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim. Diz que Deus revelou Cristo a Paulo, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, nem consultei a carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo foi para o deserto. Paulo fugiu de toda religião, de todo conflito religioso, de todos os religiosos, de todas as vozes humanas. Paulo se enclausurou lá na Arábia, ficou lá no meio do mato, no meio da areia, ficou lá só recebendo do Senhor, só ouvindo do Senhor. Então, Senhor Jesus, usa essas palavras que não são minhas, mas são tuas. Nós temos agora, meu Deus, 20 minutos preciosíssimos para falar aquilo que o apóstolo Paulo deixou como regra de fé para nossas vidas. Meu Deus, eu já te agradeço em nome de Jesus e o povo de Jesus Cristo que ama Jesus Cristo, podem todos dizerem amém, amém e amém. Glórias a Deus pela sua vida, glórias a Deus pela sua família. Não recebi de homem algum. Paulo usa 3 expressões aqui muito significativas. A primeira é a palavra eu não recebi. Depois ele usa a segunda palavra e nem aprendi. Então, eu não estudei, eu não fui instruído por nenhum homem. Aí ele falou, você sabe o meu proceder outrora? Eu vivia socado na escola de Gamaliel. É o seminário de hoje. Oh, pastor Pedro nunca fez seminário. Meu Deus, como pode ser um pastor que nunca fez seminário? Não é possível, não é possível. Paulo fez seminário lá com Gamaliel para ser ruim, igual o Satanás. Era um grande estudioso para ser ruim. Não aprende direito. Se aprende direito com Deus, com a palavra de Deus. Se você quer aprender, né? Diz, não, tem que... E gasta-se dinheiro. Se gasta-se dinheiro nesses tal de cemitérios aí que existem. São cemitérios que o que você faz parte da família Restituição, e você que é um ouvinte das nossas programações de rádio, o que você ouve aqui nas nossas programações são verdadeiros seminários. São verdades incontestáveis, ou seja, não tem como contestar, sabe? É baseado no Evangelho. Vê se alguém liga para mim para falar, olha, não liga, pode até xingar, murmurar, mas falar, não tem, é inconteste, não tem como contestar, porque nós usamos a sabedoria de Deus, falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora, agora não tem mais mistério, foi revelado a Paulo, e Paulo revelou para a igreja dele, somos nós, a igreja de Paulo, a igreja de Cristo. Paulo revelou para a igreja de Cristo, a qual somos nós. Então, hoje, eu quero falar um pouco do que Paulo recebeu, né? Porque ele diz assim, eu não recebi e nem aprendi de homem nenhum, mas mediante uma revelação. Então, quais foram as revelações? Porque ele fala, acho que é aqui, deixa eu ver, 2 Coríntios 12, perdão. Ele diz assim, 12:7, ele diz assim,
E para que não me ensoberbecesse, em 2 de Coríntios 12, 7, ele fala assim, para que não me ensoberbecesse com a grandeza, das revelações. Deixa eu colocar aqui, 2 de Coríntios 12, 7. Com as grandes... Olha o que ele está falando aqui, mano. 2 de Coríntios, capítulo 12, verso 7. Para que não me ensoberbecesse, para que ele não ficasse soberbo, como a maioria dos líderes são soberbos, né? Você sabe disso. Com a grandeza das... Ele bota plural aqui. Das revelações. Então, Paulo recebeu revelações. Então, nós vamos começar a partir de hoje aqui, nas nossas lives, e a falar das revelações que Paulo recebeu. Quais foram as revelações que o mundo não sabia até então? Paulo disse, outrora oculta, outrora escondida, mas Deus quis. Deus quis. Então, quando Deus quer, ninguém pode impedir o querer de Deus. E Deus quis que eu e vocês entendêssemos essas revelações. O que aconteceu com a nossa vida quando nós passamos a viver por causa das revelações? O que aconteceu com as nossas vidas? Nós deixamos de ficar agarrado com as histórias e com as inspirações. Passamos a viver as revelações. Porque existem histórias, inspiração e revelação. Ou inspiração, história e revelação. A revelação é a última mensagem, né? É o que Deus deu ao apóstolo Paulo. Ele falou, para que eu não ficasse vaidoso com as grandezas das revelações, que Paulo recebeu muita coisa, sabe, que os outros não conseguiam explicar. Mas Paulo, olha como é que ele fala, olha, deixa eu ficar preso aqui numa revelação. Primeiro ele fala que ele não recebeu e nem aprendeu. Foi direto, volta lá para Gálatas, capítulo de número 1, né? 1,15, aí que ele diz aqui. 1,15 ele diz, quando, porém, o que me separou antes de eu nascer e me chamou por sua graça, aprove revelar, olha a revelação, revelar o seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios. Então, Paulo recebe revelação. Então, ele chama para as grandezas das revelações. Então, deixa eu lhe falar hoje, começar falando de uma das revelações que eu acho fabulosa, que é a doutrina da justificação. Essa doutrina da justificação. Muitos e muitos e muitos anos, muitos tentaram se justificar pelas suas obras. Você sabe, até o dia de hoje, as pessoas fazem sacrifício, com todo respeito aos católicos, mas estão errados. As pessoas sobem de joelhos as escadarias, as pessoas andam carregando uma cruz, quilômetros, tudo isto tentando apaziguar, sabe, a mente, achando que através desses ritos, esses sacrifícios humanos, sabe, vem a justificação. Olha o que o apóstolo Paulo falou aqui em Gálatas. Então, na carta do Paulo. Tudo está aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo... Gálatas 2, versos 16. Ele diz assim, sabendo contudo, Paulo está dizendo, olha uma das grandeza das revelações. Essa é a doutrina da justificação, a imputação. A mesma imputação do pecado sobre Adão e Eva, que caiu sobre eles, pecaram e foi imputada aos homens, por causa de um homem, de um casal, toda a humanidade tropeçou. E a Bíblia diz, lá em Romanos, né? 4, 5, 6, fala sobre isso. Por causa da obediência, nosso Senhor, olha o que ele diz aqui.
Sabendo, contudo, que o homem, deixa eu levantar a Bíblia aqui, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo Jesus e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então eu vejo um monte de irmãos nossos, está me ouvindo aqui, está me ouvindo na rádio agora. Eu fico com muita dó de alguns deles que gostam de se sacrificar, fazer sacrifícios para alcançar algo que foi dado por Cristo. Irmãos, se o meu sacrifício gerasse em mim justiça de Deus, justificação, Cristo não precisaria ter padecido, ter sofrido, ter morrido e nem ter o trabalho de ressuscitar. Então, diz que nós somos justificados não por obras da lei. Você sabe aqui, nós lemos até no domingo, ali em Atos 15, né? Atos 15. Aqui. Alguns indivíduos, como até o dia de hoje tem esses indivíduos, né? Alguns indivíduos que desceram da Judéia, legalista, ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, lei, não podeis ser salvos. Então você vê, olha como é que estava escondido, olha como é que a lei, quando Paulo disse que a lei é sombra, e é sombra mesmo, olha como é que estava escondido a verdade, estava escondido. E Deus revela ao irmão Paulo, falou, Cristo, Deus revelou o seu Filho em mim. Deus revelou Cristo a Paulo. E Deus revelou tudo o que Cristo fez na cruz. Por isso que Paulo falou, olha, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão, e é vã a vossa fé. Se é o meu sacrifício para me auto-justificar, Cristo perdeu a viagem. Infelizmente, para muitos ministérios, não são poucos não, abençoados. Cristo morreu em vão. Ele morreu para nos justificar. Eu estou justificado pela morte e a ressurreição de nosso Senhor. Então aqui, em Atos 15, diz que haviam pessoas que acoplavam, ou seja, colocavam a salvação no guardar a lei ou se circuncidar. Você sabe que a circuncisão era uma marca que todo menino, 8 anos de nascido, era circuncidado no seu prepúcio. Era um corte que fazia no órgão da genitália do menino, né? A 8 dias de nascido. O que os judeus queriam fazer aqui com os gentis? Aqui em Atos 15. Eles queriam que gentis de 15, de 20, de 50 anos, 60 anos, se circuncidassem. E diziam, se eles não circuncidarem, não são salvos. Não, a salvação é pela graça de Deus. Nós lemos aqui em Efésios 2,8, aqui, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras. Essa palavra obras é qualquer coisa que você faz com a tua carne para conseguir alguma coisa de Deus. Irmão, Deus não nos dá as coisas porque nós merecemos. Deus nos dá porque nós precisamos, não porque merecemos, abençoado. Nenhum de nós, abençoado, nenhum de nós merecemos nada. Você pode ser um bom jejuador, você pode ser um bom subidor de monte, você pode ficar de joelho 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas, 10 horas por dia, pode ter a tua rótula do joelho toda roxa, você pode ter problema de coluna de tanto ficar ajoelhado, você pode ter pescoço torto, tanto ficar com a cara no pó, você pode passar sal grosso no corpo, óleo ungido, você pode tomar banho de cinza, você pode fazer o que você quiser, a justificação não vem por aí. Nem a justificação vem, nem o poder vem, nem a santidade vem, nem a purificação vem, nem a salvação vem. Então para que servem essas coisas, pastor? Para nada. Para nada.
para absolutamente nada. São coisas inúteis que eu já fiz. Eu já fiz muito sacrifício na minha vida. Muitas, muito. Eu conheço senhoras que têm problemas na coluna, têm problemas nos joelhos, por causa de horas. Eu falei, e o que resolveu esse negócio aí? A senhora conseguiu o quê? Pastor, verdade? Nada. Só estou toda ferrada aqui. E esse povo aí que fica nos montes orando noite toda. Orando não. Se fosse para orar é falar com Deus, não é ficar imprensando Deus na parede para pedir casa, para pedir marido, para pedir dinheiro. A pessoa que quer casa, vai trabalhar, junta dinheiro e para de ficar gastando em besteira naquilo que não é pão e guarda, economiza e vai comprar casa. Quer casar? Ajeite essa cara aí, penteia esse cabelo, tira esse cabelo de dentro do nariz, que sai igual uma barbatana de camarão, escova os dentes, penteia o cabelo, sabe? Dá um jeito na maquiagem, aí se maqueia e vai arrumar um marido, vai arrumar uma esposa. Não incomode Deus com essas coisas. As pessoas, então, elas vão para os montes, elas vão para as vigílias para pedir coisas a Deus. A maioria não vai para louvar, abençoado. Vão para pedir coisas. Elas se consagram para imprensar Deus na parede. Você que está me ouvindo aí pela rádio, você sabe que eu estou te falando a verdade. Você sabe que eu estou te falando a verdade. Talvez você esteja vivendo isto, anos e anos vivendo isto, anos e anos repetindo coisas, repetindo os ritos, repetindo corrente, repetindo campanhas, repetindo, e nada de êxito, nada de nada. Não, pastor, eu fui curado quando eu bebi água ungida. Oh, pastor, eu fui curado quando me passaram óleo. Você foi curado pela chaga de Cristo. Você foi curado pelas feridas que Jesus sofreu na cruz. Não é pela água, não é pelo óleo, não é nada disso. Nós estamos sarados pelas suas feridas. É isto que é a cura. Aí, mas as pessoas querem atrativos. Olha que coisa maravilhosa. Você leu, volte lá com em Gálatas 2:16, né? Já está no finalzinho já. Amanhã nós vamos falar sobre o encontro do Paulo com Cristo, hein? Sabendo, contudo, Gálatas 2:16. Sabendo, contudo, que o homem não é. Então, não é. Pastor, mas eu vou ser justificado se eu guardar a lei, eu vou ser justificado. Olha aqui que o apóstolo da lei, o maior legalista, nem era Pedro, não, hein? O maior legalista dos 12 não era Pedro, não. Era Tiago. Pedro tinha medo de Tiago. Tiago devia ser brabo. Tiago devia ser com aquela cara de carranca, como a maioria dos crentes tem hoje, né? Cara de carranca, de cachorro bulldog com raiva, sabe? Aquele raivoso meio. Você olha para a cara, você vê que a pessoa está com raiva, prega com raiva, fala com raiva, sabe? Não é assim. Olha o que ele falou aqui, Tiago. Tiago, que escreveu o livro de Tiago, olha aqui. 2, 9 e 10. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguido pela lei, como transgressores. Olha o versículo 10. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Olha como que a lei era cruel, amados. Por isso que pela lei ninguém alcançou a justificação. Voltamos aqui a Gálatas 1:16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então não adianta procurar fazer nenhum tipo de sacrifício para receber a justificação. Pastor, e como é que vem a justificação? Como é que vem a justificação? Pela morte e a ressurreição de Cristo. O homem justificado
crucificado ressuscitou. Aqui, ó. Romanos 4:25, terminamos. Romanos 4:25, olha aqui, ó. O qual foi entregue. Isso aqui é muito lindo, muito maravilhoso. Paulo, as grandezas das revelações. Grandeza singular, revelações plural. Paulo dizendo aqui, ó. O qual foi feito por causa das nossas transgressões. Não. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Se você crê, agora que é a fé, se você crê que Cristo ressuscitou, você crê? Você está justificado. Se você crê que Cristo ressuscitou e agora está em tua vida, você não vai viver na carne, você não vai viver pecando, você não vai viver profanando, você não vai viver entregue às paixões mundanas, você não vai viver igual o gentio que não conhecia Deus. Irmãos, infelizmente nosso tempo se acabou hoje, né? Amanhã, se Deus assim nos permitir, nós vamos estar juntos para a glória de Deus. Faça um convite aí para o povo das rádios, né? Para os nossos irmãos das rádios, para os nossos irmãos dos aplicativos, para os nossos irmãos do Facebook, para os nossos irmãos que vão nos ouvir no YouTube. Faça um convite para amanhã, às 7h30, na rua Roberto da Silveira, no número 10. Esta rua fica beirando a linha do trem, entre a estação de Olinda e a estação de Anchieta. Vamos estar ali às 7h30 da noite. 7h30 da noite, ali no bairro de Olinda, município de Nilópolis. Craveiro Lopes, número 4, Roberto da Silveira, número 10. Tá bom? Beirando a linha do trem, a estação de trem, segurança total, pátio de estacionamento, uma calçada ampla da comunidade lá para colocar os carros, tem sempre lá uma guarnição da Polícia Militar protegendo aquela área ali. Então você pode vir, temos uma escolinha, nós temos lá um espaço para você deixar o seu neném para ser cuidado enquanto você fica no culto. Então nós temos cooperadores e cooperadores maravilhosos que entendem a minha necessidade, que eu preciso de vocês para cooperar. Eu tenho um grupo, graças a Deus, eu tenho um grupo de irmãos e irmãs que estão firmes, não largaram a mão do pastor. Tem uns que largaram, mas você que não largou, eu louvo a Deus que você não largue a mão desse homem aqui que Deus levantou para promulgar as revelações do apóstolo Paulo, que Jesus deu a ele. Tá bom, queridos? Nos veremos amanhã. Você que está na rádio, nosso telefone para você acionar o meu WhatsApp depois que terminar a programação é o 986022369. 986022369. 986022369. São 21h02. Terminamos. Beijo para os meus irmãos pela família Restrição, irmã Marlúcia, irmã Mauri, irmã Marilda, toda essa família linda, irmã Nara, Rosemary, minha mãe abençoada, todos os nossos irmãos, né, estão aí agora nos acompanhando aí. Vocês tenham uma noite abençoada, que os anjos de Deus, que é a promessa do Pai, que Ele acamparia ao teu redor, te livrando de todos os males, aqueles que você não consegue ver, porque aqueles que você consegue ver, você vigia, fica andando na rua com o celular na mão igual um robô. Tem muita gente que parece uns robôs, né? Parece uns doentes mentais, né? Não olha para lugar nenhum, só fica com o celular na mão, depois fica aí choraminguando que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Não aconteceu nada. Você que chamou o ladrão e o ladrão veio te obedecer e levou o teu aparelho celular e ponto final. Tá bom, queridos? Fiquem na paz. Anjos de Deus com vocês. Noite abençoada. Uma terça-feira maravilhosa. Uma madrugada maravilhosa. Sabe? Uma quarta-feira maravilhosa. Uma quinta, uma semana gloriosíssima. Com saúde. Deus curou pessoas hoje. Curou teu corpo, curou tua alma, curou tua mente. Fiquem na paz. Graça e paz, famílias queridas. Vamos nos desligando aí
da rádio. Pode desligar aí para mim, meu irmão Gabriel. Pode desligar aí para mim, valeu? E nós nos desligamos aqui das rádios, né? Dos aplicativos, do aplicativo e das rádios, né? 92, 92.1, 92.9, 94.5. Rádio Restituição, Rádio Conexão Gospel e Rádio Resgatando Vidas, os nossos 2 aplicativos. Pode desligar aí, tá bom, irmão querido, abençoado? Obrigado, irmão Gabriel, junto aí com o meu cooperador Marcos, que compartilha aí as coisas aí para o reino de Deus, e esses comerciais bonitos aí, esses convites, esse almoço que ele coloca aí nas redes sociais, tudo é trabalho do nosso irmão aí, tá bom? Ele que faz essas coisas aí para a glória de Deus. Beijo! Família, eu amo vocês, tá bom? Fiquem na paz, conte comigo, hein? Pode contar comigo que eu vou estar aqui para te ajudar. Fiquem na paz. Tchau, 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 tchau.